Olá, boa noite a toda a nossa audiência. Eu sou o professor doutor Gustavo Aires de Arruda, sou docente na Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco e coordenador do Grupo de Pesquisa em Estilos de Vida e Saúde. Hoje tenho o prazer de moderar o nono diálogo virtual. Esse evento tem como tema Métodos de Pesquisa em Educação Física e Saúde. Peço que você que está assistindo nesse momento aqui no YouTube, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa live com aquelas pessoas que você sabe que podem ter interesse nessa temática. Eu agradeço desde já a sua ajuda. Hoje temos o prazer de contar com a presença desses grandes palestrantes, o professor doutor José Antônio Ribeiro Maia, de Portugal, e o professor doutor Marcos André Moura dos Santos. Vamos a uma breve apresentação do currículo dos palestrantes. O professor doutor José Antônio Ribeiro Maia irá ministrar a palestra O Desafio da Informação Longitudinal, Dores de Cabeça e Perfumes. Aviso que esta palestra não ficará disponível no YouTube após o evento, devido a algumas normas da instituição do professor Maia. O professor Maia fez graduação em Educação Física, mestrado, doutorado e pós-doutorado em Ciências do Desporto pela Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, em Portugal. É professor catedrático da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, atua no programa doutoral em Ciências do Desporto da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. É diretor do Laboratório de Cineantropometria e Estatística Aplicada na mesma instituição. O professor doutor Marcos André Moura dos Santos abordará o tema Modelagem da Coordenação Motora Grossa, Aptidão Física e Crescimento. Ele possui graduação em Educação Física pela Universidade de Pernambuco, fez mestrado em Ciências do Desporto pela Universidade do Porto, doutorado em Nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutorado na Universidade do Porto e livre docência pela Universidade de Pernambuco. Atualmente é professor associado da Universidade de Pernambuco, é membro permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Educação Física da UPE-UFPB e atua juntamente comigo como coordenador do GPES. Neste momento, tenho o prazer de passar a palavra para o professor doutor José Antônio Ribeiro Maia. Muito bem, nós do GPES agradecemos ao professor doutor José Antônio Ribeiro Maia pela excelente palestra. Tenho certeza que os perfumes e as dores de cabeça que ele dividiu aqui com a gente vão inspirar muitas pessoas em suas pesquisas. Eu tenho agora o prazer de passar a palavra para o professor Marcos André. Professor. Oi, pessoal, boa noite. Acho que eu estava sem áudio, né? Então, eu gostaria de recomeçar dizendo assim, né? Primeiro, da satisfação de poder participar desse momento, né? Ou desse diálogo virtual, juntamente com o professor Maia, que foi meu orientador, né? Durante o período de estágio pós-doutoral na Universidade do Porto. E dentro dessa lógica, vamos pensar assim, né? De análise, de que forma a gente pode interpretar esse resultado. Talvez o ponto central aí daquilo que eu gostaria de abordar é qual é o olhar que eu vou dar para uma determinada variável a partir de uma outra perspectiva de interpretação. Vamos colocar dessa forma, acho que talvez seja o melhor, vamos dizer assim, a melhor forma de dizer aquilo que nós queremos mostrar para vocês. Então, enquanto tema, nós escolhemos a modelação ou a modelagem da coordenação motora grossa, a aptidão física e o crescimento físico. Por que nós utilizamos essa terminologia, né, modelagem, modelação? Porque é um modelo ou é uma forma pelo qual nós vamos fazer essa análise. E aí alguns pontos já foram muito bem tratados, muito apontados detalhadamente na fala do professor Maia, e aí a gente vai apresentar algumas coisas que
apontam para algo mais sobre aquilo que nós utilizamos. E entre eles, nós vamos ver 3 ou 4 pontos que têm a ver com essa questão de algo que eu chamaria da variabilidade. A variabilidade, ela tanto está na forma, como ela está no tamanho, bem como ela está na função. Determinados pelo quê? Pela diversidade biológica que nós temos, né? E, comumente, essa variabilidade ela pode estar dentro de uma determinada população específica e entre as diferentes populações. Então, o que é que a gente vai ter aí, como eu chamaria, utilizaria esse termo, né? De uma variação intrapopulacional e interpopulacional, ou seja, nós temos sujeitos de diferentes tamanhos, sujeitos de diferentes massas, e isso gera uma variabilidade entre a população e dentro da própria população. E o que é que nós vamos querer observar? Como é que isso pode ser interpretado na perspectiva, ou, na verdade, observado na perspectiva da coordenação motora e da aptidão física e do crescimento físico ao longo de um período de um sujeito que muda no tempo. Quando nós pensamos em um sujeito que muda no tempo, é porque o sujeito pelo qual nós estamos analisando ou nós estamos estudando é a criança e o adolescente. Então, ele muda independente de qualquer outra questão, ele também vai mudar no tempo. E aí, claro, nesse sentido, eu colocaria assim 3 pontos assim extremamente importantes, né? Que talvez muito dessas mudanças tenha a ver com a nutrição, né? Ou seja, pela necessidade nutricional, nós temos alterações nessas características morfológicas humanas que, evidentemente, terão uma repercussão no tamanho, na forma e na função, em detrimento de quê? Da adaptação de sucesso a ambientes distintos, né? Então, é só você ver as variações de tamanho dependendo das regiões, e muitas delas têm por base a sobrevivência em detrimento dos aspectos nutricionais. Um outro ponto que também é até mais recente, né? Nós tivemos a oportunidade de participar desse estudo, tendo por base dados que nós demos suporte do NCD Risk Factor Collaboration, em que eles analisam essa variabilidade ao longo dos períodos entre 1985 a 2019 em 200 países e territórios, né? E aí foram observados o quê? Dos 65 milhões de participantes. E o que é que a gente gostaria de destacar nesse contexto da variabilidade, né? Entre os achados, aí o que é que nós temos aqui, né? Nesse quadro, nessa figura, né? Mostrando a variabilidade que existe em termos de crescimento em detrimento dos países. Ou seja, no momento em que nós temos condições mais apropriadas, principalmente do ponto de vista nutricional, nós temos ganhos que variam nos diferentes sujeitos e nos diferentes países em termos de ganhos em estatura. Então, isso naturalmente gera nos diferentes sujeitos uma variabilidade no tamanho, que é algo que nós iremos observar do quanto dessa variabilidade pode afetar aspectos relativos à coordenação motora, à aptidão física e ao crescimento físico do sujeito. Então, caso tenham uma oportunidade de observar dados desse artigo, irão perceber que, em função das condições econômicas e as questões nutricionais, há naturalmente uma variabilidade muito grande, ou uma intensidade ou variação de intensidade de crescimento nessas diferentes populações. E, evidentemente, um outro ponto que também eu busco abordar e dar um olhar para essa temática tem a ver com as origens desenvolvimentistas da saúde e da doença, né? Onde, nas condições iniciais, dependendo da condição pela qual o sujeito ou a mãe está exposta ao longo do período gestacional, nós podemos ter repercussões na vida, seja ela infantil ou principalmente na idade adulta.
onde a incompatibilidade entre esses ambientes é algo que pode gerar uma variabilidade no padrão de crescimento e que isso também pode ter uma repercussão no aparecimento de doenças na idade adulta. Então, o que é que nós temos aí? Dois aspectos de variabilidade no crescimento: a nutrição e as condições do período gestacional ou intrauterinas. E, evidentemente, as condições pelas quais a população está exposta em seus diferentes ambientes. Então, com isso, eu diria que nós percebemos, ou que, de maneira natural, nós temos uma mudança na forma ou nas proporções em função do crescimento. Ou seja, os sujeitos crescem em ritmos distintos e apresentam variações distintas no seu padrão de crescimento, que é algo natural, tendo como base central a variação ou a passagem ao longo das diferentes idades. E aí, evidentemente, essa variabilidade acaba por ter uma repercussão também sobre o ponto de vista maturacional. Ou seja, nós temos sujeitos que, embora apresentem determinados tamanho ou forma, apresentam também variabilidade nos seus aspectos maturacionais. E aí, isso é uma inquietação, evidentemente, nesse contexto, de como interpretar, né, a resposta de um sujeito que apresenta um padrão e tamanho e forma diferente de um mesmo sujeito que se encontra dentro de um padrão da sua idade. Então, nós temos estudos que mostram ou demonstram, né, a importância do tamanho ou da forma, né? Ou seja, um dilema para os fisiologistas acerca do tamanho e a interpretação da performance relacionada ao tamanho do sujeito. Então, fica sempre aquele questionamento: poxa, será que os sujeitos que variam em tamanho podem também apresentar uma variação ou uma variabilidade no seu desempenho? E aí eu escolhi um slide que depois ele vai aparecer mais adiante para vocês, que é um slide em que mostra, e já foi também comentado muito brevemente pelo professor Maia, em que nós temos dois momentos de aceleração do crescimento. Um momento de aceleração, ele vai acontecer aqui, nesse período da infância, e que alguns sujeitos podem experienciar essa aceleração do crescimento antes da segunda aceleração de crescimento, que normalmente ela vai ocorrer nesse período da adolescência. Então, nós vamos ter dois momentos de aceleração e a linha ou o entendimento nessa lógica é: o que é que essa aceleração pode ou não, de alguma forma, influenciar nas tarefas motoras do sujeito? Nesse sentido, eu sempre levanto essa questão, né? Poxa, os dois sujeitos fazem parte de uma mesma equipe. Esse menino tem 12 anos, esse também tem idade próxima e também faz parte de uma mesma equipe, né? Então, será que os desempenhos ou a capacidade de desempenho desse sujeito pode ser variada em função do tamanho? E, mais uma vez, eu tenho dois sujeitos que disputam uma mesma modalidade, que realizam uma mesma atividade ou tarefa e apresentam características de tamanho completamente distintas. E aí é só você observar o tamanho desse sujeito para conseguir marcar esse outro sujeito, né? Então, como é que nós podemos interpretar esse desempenho com essa variabilidade de tamanho? E aí, nesse sentido, surge uma abordagem, na verdade, eu não diria que surge, né? É uma abordagem que existe. No entanto, ela pode ou tenta interpretar de forma mais adequada esse resultado. E aí, qual é o nosso link? Nós queremos fazer uma relação entre essa abordagem para a abordagem longitudinal. Então, o que vem a ser essa abordagem alométrica ou alometria? Eu coloquei um pouquinho de texto aqui, porque como é um assunto que possivelmente alguns possam ou não ter uma familiarização, a alometria é um método de demonstrar matematicamente
até que ponto uma variável, seja ela fisiológica, anatômica ou temporal, está relacionada à unidade de tamanho, ou seja, massa e estatura, à medida que o tamanho aumenta. Então, isso tem muito a ver com o sujeito que muda no tempo, ou o sujeito que vai variando no tempo. A análise ou classificação alométrica é descrita por esta equação, em que y é a variável relacionada à massa ou à estatura, a é o coeficiente de proporcionalidade, ou seja, proporcionalidade corporal do sujeito, e b são constantes, parâmetros da função. Após a transformação logarítmica, ou seja, eu vou pegar essa fórmula, transformar de forma logarítmica, a função ela é linearizada e assume a seguinte expressão. Então, na alometria, eu preciso fazer essa transformação logarítmica na variável ou na fórmula, para que ela possa assumir essa linearidade. E aí, o que é que a gente vai ter agora? O uso de equações alométricas fornecem um meio potencialmente valioso para descobrir se a melhora na aptidão na criança em crescimento é simplesmente um fenômeno do tamanho. Então, essa abordagem, muito bem descrita por Eduardo Winter, ela vai tratar da seguinte forma. Com essa abordagem pode-se expressar qualquer variável fisiológica, y, em relação à dimensão corporal. Então, por exemplo, se eu pego lá um teste de força, um teste da milha, um teste de velocidade, e quero analisar alometricamente, eu preciso alinhá-la com a massa ou a estatura, que nós vamos colocar aqui como x, pela equação básica anteriormente apresentada e depois modificada a partir do ajuste ou a transformação logarítmica, em que b é o exponente da escala. Então, ela vai surgir em função da população pela qual você está estudando. Aí, o que é que ocorre? Nesse caso, se nossa variável fisiológica y mudar em proporção direta à massa corporal, ou seja, à medida que a massa aumenta, eu altero a variável, P é igual a 1. Se, à medida que o peso aumenta, digamos que colocamos a variável peso na equação ou a estatura, y o faz numa taxa mais lenta, então, o peso, então, P é menor que 1. Se y aumenta rapidamente que o peso, então B, o exponente B é maior que 1. E se y declinar à medida que a massa aumenta, o valor de B será negativo. Então, o que é que o Edward fez? Ele, a partir dos parâmetros dos testes, criou modelos ou equações com exponentes específicos a determinados testes. Ou seja, esse ajuste, ou essa comparação, ou esse alinhamento é um fator de escala que muda em função da população estudada e do tamanho do sujeito estudado. Então, se você observar, há uma variação nesses valores que são os exponentes em detrimento da população estudada e que, evidentemente, podem ter uma repercussão na tarefa. Assim, nós tivemos a oportunidade, né, vamos dizer assim, a oportunidade e o prazer, durante esse período que nós estivemos lá no Porto, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, que nós estivemos lá no Porto de trabalhar juntamente nessas questões com o professor Alan Neville, que tem trabalhado sobre essas questões alométricas, e aí tivemos a oportunidade de desenvolver, né, alguns estudos, né, em que utilizamos a abordagem na interpretação de determinadas tarefas, tanto relacionadas ao desempenho, bem como à coordenação motora. E aí,
um dos testes centrais usando o modelo longitudinal, né? Agora, utilizando o modelo longitudinal com base em jovens açorianos. Então, nós tínhamos, numa primeira coorte, crianças de 6 a 10. Na segunda coorte, esses dados também já foram parcialmente apresentados pelo professor Maia, 10 a 13. Na terceira coorte, 13 a 16. E na quarta coorte, de 16 a 20. Ou seja, nós tínhamos segmentos, né, etários que iniciavam em pontos distintos, mas tínhamos idades que se centralizavam. E aí, tivemos esse artigo, que é exatamente o que trata nessa abordagem longitudinal, com um ajuste ou uma transformação, né, utilizando o modelo alométrico. E aí o artigo está publicado nessa revista, né, na Medicine Science, e o artigo trata exatamente sobre as questões da coordenação motora em alinhamento com as questões ou a interpretação na aptidão física desses jovens ou dessas crianças e jovens. E a tarefa, que já foi também aqui apresentada, né, nós utilizamos o teste de KTK, que é um teste que avalia a coordenação motora grossa, e dentro das tarefas, ele tem também variáveis que podem ter uma repercussão sobre a aptidão física. E qual era a nossa ideia? Se eu tenho uma tarefa de coordenação motora na qual variáveis da aptidão física podem ter uma influência, será que elas estão associadas? Será que elas são relacionadas? E aí eu tenho aqui a tarefa de equilíbrio à retaguarda, tem um teste de força em função do salto realizado em uma perna, um teste de velocidade, onde tem que ser realizados saltos laterais, e um teste de transposição lateral. Então, são tarefas que, embora avaliem a coordenação motora grossa, elas têm dentro da sua essência questões em que a aptidão física desse sujeito pode ou não ter uma influência nesse resultado final. E era exatamente isso que nós gostaríamos de observar. Então, o que é que foi feito nesse estudo? Primeiro, nós criamos uma equação que ajustava, né, ou colocando as tarefas, ajustando os aspectos alométricos, tanto da coordenação motora, como também, e evidentemente, do tamanho do sujeito. E aqui, o que é que a gente vai ter aqui? Estratégias da modelação. Considerando o tamanho, idade, sexo e atividade física. E 2, adicionar a aptidão física relacionada à saúde. E, evidentemente, o nosso cuidado foi sempre em não ter informação redundante. Ok? E aí, se você observar, dentro dessa equação, vamos dizer assim, proposta na interpretação, nós colocamos essas diferentes variáveis. E ao que chegamos, né? Deixa eu ver aqui. Passou o slide? Não, pessoal. Agora, passou. Ok, chegou aqui. Muito bem. Então, o que é que nós fizemos dentro desse modelo chamado modelo longitudinal, né? O que é que nós colocamos aqui? Nós temos modelo 1, modelo 2 e modelo 3. Dentro do primeiro modelo, o aspecto central é o estudo, nesse primeiro momento, o estudo ser longitudinal. Depois, nós incluímos as características do sujeito. E se vocês observarem, nós temos aqui a massa corporal transformada logaritmicamente para poder entrar na equação, ou seja, o log da massa corporal e o log da estatura. E essas variáveis todas apresentaram valores significativos, ou seja, a massa, a estatura, a idade ao quadrado, o gênero e a interação idade-gênero. Então, nós já tínhamos uma variabilidade na coordenação motora. No modelo 1, o que é que nós fizemos? Passamos a incluir variáveis da aptidão física. E aí nós vamos ver depois, num outro slide, que elas continuam significativas, mesmo na presença, né, das variáveis do nível 1, e também, acrescentamos as novas variáveis da coordenação motora grossa
mais uma vez. E aí, o que é que aparece? Como terceiro modelo, eu tenho várias variáveis da aptidão física em associação de maneira significativa com a coordenação motora grossa dessas crianças. E aí, deixa eu ver só se passa aqui, só um segundo. Agora. E aí, o primeiro ponto é: há uma linearidade na forma, ou seja, os sujeitos têm a característica ectomorfa. Por quê? Porque a massa corporal, o valor do exponente é negativo no peso e é positivo na estatura. O que isso demonstra para a gente que, comumente, esses sujeitos que podem ter um melhor padrão de coordenação motora são aqueles que apresentam uma característica ectomorfa. Em seguida, o modelo 3, que é o modelo central ou o modelo final, eles apresentam valores significativos para a impulsão, né, o salto longitudinal, para o teste de velocidade, para o teste de agilidade e para o hand grip, ou seja, para a força de preensão manual. Todos continuaram significativos, exceto o teste da milha e o teste de flexibilidade, ou seja, não apresentaram valor significativo ou ter alguma associação com a coordenação motora dessas crianças. E, por fim, o que é que nós poderíamos acrescentar nesse sentido? Quando ajustados por covariáveis, as meninas tendem a ter performance melhor do que os meninos, e a atividade física não teve qualquer significância nesse contexto da coordenação motora grossa e da aptidão física. Deixa eu ver aqui, passou. Agora, em um segundo estudo, aí o que é que nós observamos? Agora, colocando níveis distintos, ou seja, os principais resultados de dois modelos. Nesse modelo 1, nós tínhamos os preditores do sujeito, e no modelo 2, nós tínhamos os preditores. Ou seja, fugindo agora um pouquinho desse primeiro momento, mas tratando de uma abordagem longitudinal, o que é que nós vimos? Nós colocamos as variáveis do sujeito e, em seguida, colocamos as variáveis da escola. E, nesse contexto, qual foi a única variável que apresentou alguma influência na mudança ou na melhora dessa coordenação motora grossa? O tempo de aula. Ou seja, o tempo que a criança participava das aulas de educação física era algo que tinha ou apresentou uma influência na melhora daquelas variáveis da coordenação motora anteriormente apresentadas a partir do teste do KTK. Né? Então, além das variáveis do sujeito, novamente, a gente tem o peso e a estatura como sendo uma variável presente, a idade também, e aí nós usamos uma outra variável que traz a condição a nascer, que é exatamente o que nós chamamos aqui de índice ponderal. O índice ponderal é um índice calculado a partir do peso de nascimento e da estatura do sujeito ao nascer. E essa variável também foi uma variável que esteve significativa. E agora, de maneira interessante, o nível de atividade física moderado a vigorosa também teve uma participação na mudança da coordenação motora, quando as variáveis da aptidão física não estavam presentes. Ou seja, quando nesse segundo nível as variáveis eram as variáveis da escola, o nível de atividade física passou a ter um papel ou passou a ter um efeito na interpretação da mudança na coordenação motora grossa, juntamente com o tempo em que esses sujeitos estavam expostos à sua aula ou ao tempo de aula de educação física. Uma outra análise, também utilizando o modelo alométrico, né, além do aspecto longitudinal, não agora no longitudinal, a ideia foi trazer informações que utilizassem inicialmente essa abordagem alométrica, foi publicado, eu diria que recentemente, né, no Sport Science. E o que é que nós queríamos analisar? Né?
estimar os parâmetros obtidos na análise de regressão para o desempenho em força, evidentemente, no desempenho na natação. E o que é que nós observamos? Que as variáveis ajustadas alometricamente, você tem aqui, ó, o log natural do percentual de gordura, o log da força propulsiva da braçada desses atletas e as meninas, né? Ou seja, comparativamente ao gênero masculino, foram as variáveis que apresentaram significância. E mais ainda, o desempenho em força na menina está muito mais, ele passa a ser respondido muito mais pela envergadura do que pela capacidade de produção de força. Então, ele esteve significativamente associado e respondendo no desempenho na prova de 50 metros na natação. Então, utilizamos essa abordagem alométrica na interpretação da capacidade de desempenho, sendo o desempenho medido pela velocidade na prova de 50 metros no lado livre na natação. Ou seja, variáveis que respondem à envergadura comparativamente ao gênero masculino, o percentual de gordura e a capacidade de produção de força propulsiva na braçada são variáveis que apresentam ou respondem pelo melhor desempenho do sujeito na prova de 50 metros. E, resumindo esse primeiro momento, né, as crianças variam de tamanho, forma e proporções quando crescem. A alometria é um caminho desafiador para pensar a relação entre o tamanho e a função. Os métodos e exemplos abundantes e relativamente fáceis de lidar. E essas ilustrações demonstram a relevância da alometria quando interpretamos a aptidão física e a coordenação motora de crianças. Os pesquisadores da coordenação motora grossa provavelmente precisam considerar essa abordagem na interpretação desses dados. Então, fechamos esse bloco. E aí, eu voltei no mesmo slide, né, que havíamos apresentado anteriormente, para falar novamente das duas acelerações. E, neste caso dessa aceleração, nós vamos nos concentrar um pouco aqui, ó, que já foi também abordado pelo professor Maia anteriormente, dessa aceleração do crescimento na infância. Já é muito bem conhecido e muito bem estabelecido a aceleração que existe na adolescência, ok? Mas existem sujeitos que apresentam o que nós chamamos, né, de middle growth spurt, que é exatamente uma aceleração de crescimento na infância. E aí, o que é que nós fizemos, né? Já dentro da nossa possibilidade de finalização, tem mais coisa para ser apresentado, mas eu não sei se pelo tempo será possível. Nós analisamos o seguinte: existem acelerações de crescimento na coordenação motora durante a infância, e para tal, né, esse artigo está publicado aí no American Journal in Human Biology, né, com a participação do professor Maia, na condição que tivemos lá na orientação na época do pós-doc. E aí o primeiro ponto que nós fizemos foi, poxa, primeiro vamos tentar ver se existe ou não essa aceleração. Então, o que é que nós encontramos? Que os meninos, existe uma aceleração do crescimento, tá aqui, ó, centímetro ano, de aproximadamente aos 7,8 anos, essa aceleração é de 6,2 centímetro ano nos meninos e 6,4 nas meninas, que ocorrem ligeiramente à frente do menino, ou seja, aos 8 anos de idade. Então, a primeira coisa foi, bom, alinhamos ou identificamos esse alinhamento de quando ocorre essa aceleração, ressaltando que essas análises só podem ser realizadas quando eu tenho dado longitudinal. Eu preciso de medidas repetidas no tempo, né? Então, quando eu centro em 0, eu jogo 6 meses para frente, 1 ano, 1 ano e meio. 6 meses para trás, 1 ano e 1 ano e meio. Então, essa aceleração de crescimento ocorreu aos 7,8 anos nos meninos e aos 8 anos nas meninas.
E aí aqui está o gráfico que representa essa aceleração. O que é que significa representar essa aceleração? Quando você tem seguidamente aumentos no tamanho dos sujeitos e mais na frente eles são seguidos por queda ou uma redução nessa velocidade, e aí nós temos esses valores expressos graficamente. E aí o que é que nós fizemos, né? Bom, se nós temos a tarefa da coordenação motora, em que momentos, pensando nas 4 variáveis que são analisadas na coordenação motora, isso pode ocorrer? Ocorrem em momentos iguais, e aí você vai ver que essa aceleração, em termos de ponto, ela é extremamente variável entre meninos e meninas e entre os momentos em que elas vão ocorrer. Então, o que é que a gente tem aqui? Para o equilíbrio à retaguarda, ela acontece 1 ano e meio antes da aceleração. Isso implica dizer o quê? Que nós temos variáveis ou temos momentos em que essas variáveis já podem ser estimuladas ou já podem ser trabalhadas, uma vez que ela ocorre antes dessa aceleração de crescimento na infância. Quando eu vou para os saltos laterais ou salto monopedal, veja que ela vai ocorrer 1 ano após essa, pelo menos nos meninos, né? Ela vai ocorrer 1 ano após essa aceleração do crescimento da infância. E assim, evidentemente, pensando na variável, pensando na função que ela tem, ou pensando na tarefa que o sujeito está exercendo, veja que há uma variabilidade distinta sobre aquele momento que nós podemos chamar de momentos mais sensíveis, pelas quais nós poderíamos estimular essa variável da coordenação motora, que nós já mostramos existir uma relação com a variável da aptidão física e que pode ser estimulada e que pode ser trabalhada. Então, se vocês observarem, olharem o artigo cuidadosamente, vão ver que isso ocorre de maneira ou em momentos distintos, seja para o menino e especificamente para a menina, pensando também que ele está em linha com a aceleração no crescimento na estatura, que também ocorre em momentos distintos para o menino e para a menina. E aí, claro, nós colocamos esses gráficos, né, que representam exatamente a variação nesse alinhamento, né? Eu tenho um alinhamento no crescimento em estatura e veja que as variáveis da tarefa motora, especificamente para a tarefa motora grossa, com 4 tarefas distintas, os momentos ocorrem de forma completamente distintas, seja para o menino, seja para a menina, em linha com o crescimento em estatura. A nossa pergunta, às vezes, é: isso é possível, às vezes, na adolescência? Talvez não. Por quê? Porque o teste de KTK, ele vai até 14 anos de idade. Então, a gente teria limitação em analisá-lo no sujeito, ou seja, nesses sujeitos na adolescência. Contudo, é algo que está presente na infância. E qual o modelo que precisa ser utilizado para que a gente possa fazer esse tipo de análise? Eu preciso ter esse dado seguido no tempo ou ocorrendo de maneira longitudinal, ok? Muito bem. E, vamos dizer assim, próximo a finalizar, utilizando essa abordagem, né, de picos ou aceleração do crescimento, todos vocês sabem muito bem, isso já está posto na literatura, que nós temos o pico de velocidade de crescimento em estatura na adolescência. Isso já está muito bem estabelecido, né? E aí a professora Simonete Silva, né, que é da Universidade do Cariri, realizou essa análise em um estudo longitudinal, denominado aqui, o crescimento, saúde, né, e crescimento, o estudo no Cariri, seguindo essa lógica desse crescimento saudável, e realizou esse mesmo modelo de análise, só que agora em adolescentes. E tentando alinhar esse padrão ou essa aceleração do crescimento em estatura exatamente a variáveis da aptidão física. E o que é que ela fez agora? Também encontrou o momento em que ocorriam
esses maiores ganhos em estatura. Aí eu tenho aqui, ó, os meninos aos 13,4, as meninas aos 12,2 anos de idade. Era onde, ou foi onde eles tiveram essa aceleração. E aí o que é que ela fez agora? Analisou essas variáveis agora da aptidão física, porque podem ser realizadas na adolescência, e verificou que também há uma variabilidade que nos estimula ou que nos apontam o momento que nós consideramos, vamos dizer assim, mais sensível para que você possa trabalhar essa variável. E aí mostrando, não apenas do ponto de vista da tabela, mas dos gráficos, o que é que nós temos? Nós temos diferentes variáveis, ó, força muscular, temos aqui mais abaixo a impulsão horizontal, também representando a força dinâmica, o teste de Chatorran, ou de agilidade, o teste de capacidade aeróbia. E aí o que é importante destacar aqui? Ó, o momento zero é onde há o alinhamento com a estatura, que é exatamente... Deixa eu voltar aqui. Ops. Deixa eu ver se ele volta. Só um segundo. Não voltou. Está dando um delayzinho aqui. Bom, é exatamente o momento em que há um alinhamento com a estatura. Ok, com o pico de velocidade em estatura. Desse momento em diante, como é que essa variável da aptidão física vai apresentar a sua maior aceleração? Em sendo identificada essa aceleração, o que é que nós queremos ali? É o melhor momento para trabalhar determinada variável? É exatamente o que esse artigo procura buscar com a variável da aptidão física em um modelo de estudo longitudinal, especificamente para variáveis, claro, agora da aptidão. Deixa eu ver se vai passar aqui, só um segundo. Isso. Então, fechando esse momento, meninos e meninas atingiram o seu middle growth spurt, ou seja, a sua aceleração em estatura, aproximadamente na mesma idade cronológica. Os surtos ou aceleração, né, na coordenação motora não se expressam no mesmo momento biológico em relação à idade em que ocorre essa aceleração em altura. E há diferença entre os sexos neste momento. Os surtos de crescimento em força estática, força explosiva, velocidade de corrida, agilidade e resistência cardiorrespiratória não se expressam no mesmo tempo em relação à idade em que ocorre o pico de velocidade de crescimento. Isso é algo extremamente relevante, uma vez que muito das interpretações que às vezes nós queremos dar, sempre alinhamos ou tentamos indicar que é em função dessa aceleração, mas nem todos ocorrem no mesmo momento. Ok? E variações nos surtos de desempenho físico e nas diferenças entre os sexos podem ajudar a entender o desenvolvimento motor de crianças e adolescentes e planejar programas de intervenção mais eficientes no ambiente escolar e nos campos esportivos. Finalizo por aqui, deixando o meu agradecimento não apenas aos coordenadores deste evento, ou desse diálogo virtual, mas também ao grupo de estudo e pesquisa do GPES. Nós temos, dentro dessa própria formação, grupos que trabalham com áreas distintas, então eu gostaria de deixar meus agradecimentos aqui também ao professor Maia e junto com a Universidade do Porto e a órgãos de financiamento que comumente dão suporte para a realização desses estudos. Finalizo por aqui, fico aí à disposição para questionamentos. Eu sei que o tempo foi para além do que estaria previsto, mas caso tenham perguntas, podem mandar depois e a gente pode responder isso tudo. Professor Gustavo, muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, professor doutor Marcos André. Professor, vou aproveitar esse momento para fazer uma pergunta para a gente poder fechar, né, a conversa. E acredito que agora uma boa reflexão pode ficar para quem está assistindo. Nós temos pessoas da graduação, alunos de pós-graduação, doutores, né, um público variado.
gostaria de uma sugestão para que as pessoas possam entender como utilizar essas informações, por exemplo, sobre os dados longitudinais. Será que alguém que está trabalhando, por exemplo, num clube esportivo, ele conseguiria utilizar algumas das informações que são fruto desses estudos, né, exemplo de equações, sugestões de forma geral? Como utilizar na prática? Isso. Acho que talvez isso aí seja um dos pontos mais, vamos dizer assim, centrais, né? E que, na verdade, eu tento, na medida do possível, mostrar de que forma aquilo poderia servir na minha intervenção ou na minha prática, né? Aí eu sempre digo aos meus alunos, né, e às vezes acho que os que estiverem aí vão saber, atenção com o que é que a gente vai dizer. Se nós sabemos que vamos estar trabalhando com sujeitos que estão mudando ou se alteram, quando eu digo se alteram, né, se modificam ao longo do tempo. Por quê? Porque eu vou ter um sujeito que, de repente, pode estar trabalhando comigo, em que ele vai ter 10 anos, depois ele vai ter 11, depois ele vai ter 15, e ele pode estar envolvido na atividade esportiva. Aí, a primeira análise é o que é que a variável, ou qual é a variável que eu preciso trabalhar? Então, digamos, eu falei uma vez para o pessoal do futebol, eu preciso da força de membros inferiores, eu preciso disso. Ok. Como essa variável se comporta ou em que momento ela tem um momento mais sensível de ser trabalhada? Então, qual é a interpretação que a gente vai pegar? Qual é o melhor ou a melhor tarefa que pode ser utilizada para trabalhar ou melhorar a força de membros inferiores lá de crianças e jovens? Então, quem está na ponta realizando sabe das tarefas. As tarefas ele conhece. Ok. Agora, qual é o momento em função da informação científica que eu tenho agora e que me diz, o melhor momento para se trabalhar essa variável é antes desse pico de velocidade de crescimento da estatura? Se o melhor é antes ou pode ser depois? Ele varia na menina. Eu me lembro, assim, né, contando aqui uma história muito breve. Uma vez eu fui consultado e disse ao professor quais são as medidas que representam o melhor desempenho da nadadora, etc. Eu disse, calma, vamos com calma, por quê? Qual é o momento que ela está passando? Aceleração de crescimento, alterações de características morfológicas que podem repercutir no desempenho. Isso pode estar acontecendo num tempo, mas pode ser que mais adiante deixe de funcionar dessa forma, porque várias alterações irão ocorrer. Então, a sugestão do ponto de vista prático, primeiro, de acordo com o que você trabalha, seja modalidade, seja dança, seja luta, seja futebol, seja qualquer modalidade, quem é o sujeito? Eu sempre bato isso. Quem é o sujeito? Infância, adolescência, etc, etc. Qual a variável principal que eu preciso ter para trabalhar naquele sujeito? É consumo de oxigênio, é força, é potência, etc. Ok. Com base nisso, o que é que a literatura me aponta para os momentos que eu posso trabalhar melhor? Você vai me perguntar agora, professor, qual é o melhor exercício? Eu não entendo do futebol, eu não entendo do karatê, eu não entendo do Muay Thai ou qualquer outra luta, mas eu quero entender o sujeito. E em conhecendo o sujeito e a variável que melhor se aplica, o que é que eu posso colocar enquanto atividade? Essa é mais ou menos a ideia que eu poderia pensar, ou a forma como colocar isso aí. Não sei se atende a resposta. Atende. Acredito que, assim, é uma temática que muitas pessoas podem ter o primeiro contato aqui pelo diálogo virtual. E o interessante é que agora vocês sabem de novas questões para considerar para a prática profissional, né, e melhorar a qualidade também do serviço aí. Pessoal, agradeço a todos pela presença. Professor Marcos, gostaria de deixar esse momento aqui para que você possa também deixar uma última mensagem, tá? E, na sequência, eu vou fazer os agradecimentos. Tá joia. Bom, gente, o que eu deixaria, né? Primeiro, a satisfação, né, de poder conversar um pouco sobre aquilo que a gente vem fazendo, né? Ou vem estudando aí ao longo de um determinado tempo, né? Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Eu não sei quantos estavam ou se vão ver depois e quiserem fazer questionamento. Isso, nós estamos...
Nós estamos na Universidade de Pernambuco e já me coloco aqui à disposição para quem quiser estar lá. Eu sempre digo, né? O laboratório está de portas abertas. O querer estar presente é só querer, né? Ah, professor, tem uma regra, tem um limite. Não, tenha vontade de querer estar, tenha vontade de querer aprender. Então, fiquem muito à vontade, né? A possibilidade de estabelecermos relações, isso é extremamente importante. Então, Gustavo e demais colegas que participam nesse momento dos diálogos virtuais, mais uma vez, muito obrigado aqui, nessa satisfação de poder estar aqui contribuindo com vocês. Ok? Muito obrigado. Igualmente, professor. Agradeço mais uma vez ao professor Marcos André pela belíssima palestra, e faço também os agradecimentos aqui à Escola Superior de Educação Física da Universidade de Pernambuco pelo apoio, ao professor Mauro Barros, que é o fundador do GPS, e nesse agradecimento, agradeço a todos que estão ali participando, contribuindo para que esse projeto e outros projetos do GPS consigam, de fato, alcançar o êxito. Agradeço também ao Alisson, que está nos ajudando aqui na transmissão, a Renata e a todos os discentes que colaboraram na divulgação desse evento. Um último lembrete, deixem o like de vocês, façam a inscrição ali, ativem o sininho, porque logo mais nós teremos outro diálogo virtual. Então, isso aqui vai continuar acontecendo. Não percam os próximos eventos. Muito obrigado e até a próxima.